Olá, muito bom ver vocês de novo aqui no Mãe Estar com a gente. Hoje o assunto é depressão pós-parto. Outro dia eu estava lendo uma reportagem que dizia que mais de 25% das mulheres têm depressão pós-parto. Isso é um percentual bastante alto, né? Então eu trago hoje a doutora Vera Tess, que é psiquiatra do Instituto de Psiquiatria e coordena lá o ambulatório de gestantes e puérperas, para falar com a gente sobre esse assunto tão delicado. Bem-vinda, doutora Vera. Conta pra gente, então, qual é o percentual de mulheres aí que chegam a ter a depressão no pós-parto? Então, a depressão pós-parto é bastante frequente. 15 a 20% das mulheres têm depressão pós-parto e tem uma diferença grande de que país a gente está falando. Então, na verdade, se você está falando de países mais ricos, com uma condição social melhor, essa prevalência vai aí para os 12%, 15%. Se você está falando de um país com uma menor condição, né, para a maioria da população, isso aí dobra. Mas esse número, mais ou menos 25%, é a pesquisa da Fiocruz, né, que é uma pesquisa nacional super bem feita, deu muita informação e que falou por volta de 25% das mulheres. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, é. E o que é a depressão pós-parto? A depressão no pós-parto é uma depressão como em outros períodos da vida da mulher, né? O que é uma depressão? A depressão é uma doença biológica caracterizada por vários sintomas com uma intensidade tal, assim, que atrapalha muito a vida da pessoa e que causa muito sofrimento, né? Então, tem alterações de sono para mais ou para menos, apetite para mais ou para menos. Em geral, tem muito sintoma cognitivo, então, raciocínio. Ou a cabeça não para, só fica pensando em todos os problemas e tudo que não vai conseguir fazer. Vai para trás e vai para frente o tempo todo, ou pode ter uma lentificação do raciocínio, então fica bem mais difícil. Desesperança, tristeza, angústia, incapacidade ou dificuldade de ter prazer nas coisas que normalmente tinha. Ficam mais inibidas, mais lentificadas, só querem dormir, muito cansadas. Outras deprimem com excesso de energia, mas uma energia ruim. Muita irritação, muita ansiedade, explosão, uma inquietação, insônia. Então, tem vários tipos, que é muito frequente nas mulheres deprimidas no pós-parto, ansiedade e irritabilidade. Esse componente cognitivo, que a cabeça não para, e aí pensar só muito catastroficamente, né? Tudo que não vai conseguir, né? Tudo que tinha que ter feito diferente. Então, a cabeça... E isso gera muita angústia, muita ansiedade, muita culpa. Esse é um dos outros sintomas também, que em geral na depressão, mas no pós-parto, né, de que não está conseguindo dar conta, de que não está conseguindo ser uma mãe, enfim, tem toda a questão. Não só na depressão pós-parto, mas no período puerperal, é muito frequente terem sintomas obsessivos, assim. Então, das mulheres terem pensamentos com medo de ficar perto de janela com o bebê, ficarem com medo de ficar perto de faca com o bebê, porque elas ficam com medo de ter um impulso de fazer alguma coisa. Isso não tem nada a ver com desejo, não tem nada a ver porque estão tão exaustas que elas vão fazer, não é isso. Isso faz parte um pouco desse pós-parto, inclusive de um pós-parto normal, isso é muito interessante, assim. Elas ficam com muito mais preocupadas, excessivamente preocupadas, desde que elas podem fazer alguma coisa com os bebês, quanto preocupação com doença, então se alguém sentar, pegar e não lavar a mão. Então isso é real, pode acontecer. Isso não é patológico? Para a maioria das vezes, das mulheres, não. E isso muitas vezes, mas eu nunca tive isso, eu nunca tive essa preocupação. Eu tive quando eu tive o primeiro filho. Meu marido que assiste esse programa, por favor. Quando eu tive o primeiro filho, eu tinha medo de passar pé de faca. Eu tinha uma sensação, e perto de janela. Eu não passava com meu filho no colo, eu tinha um medo de ter um impulso de jogar, né? Tem a ver com uma questão de seleção natural, assim, puérperas mais obsessivas e mais neuróticas, né, assim, com filho, né, isso é um antisserviço que eu vou estar falando aqui para a autonomia dos filhos, mas eu estou falando dos primeiros meses. Mães que são mais obsessivas com os filhos têm muito menos, tem uma chance maior desses recém-nascidos sobreviverem. Então, uma mãe que fica grudada, que antecipa, eu acho que é uma coisa assim, você vira mãe, você fica antecipando problemas, né? Você entra no ambiente, você já vê todos os fatores de risco para esse bebê, né? A tomada, se tem alguma coisa de vidro, então você entra e já faz assim, você já escaneia, né? Isso é total pós-parto, isso tem toda uma coisa hormonal que justifica isso, e isso de ficar mais obsessiva é no começo e depois é para melhorar. Né? Para melhorar total. Por que as
puérperas, ou não só as puérperas, né, mas a mãe após o nascimento, o percentual de depressão é maior do que na população geral? O que ocasiona? A prevalência de depressão ao longo da vida é volta de 20% para a população geral, ao longo da vida. E aí você está falando que é mais ou menos 20% no primeiro ano, nos primeiros 6 meses, ou seja, é infinitamente maior. Quando há o parto, quando o bebê nasce, os hormônios da gestação, que é progesterona e estrógeno, tem outros, mas os principais, despencam. E os hormônios da amamentação, que é a prolactina e a ocitocina, aumentam. E esses hormônios todos têm uma ação no sistema nervoso central, que pode dar oscilações de humor, enfim, ansiedade, então tem a questão hormonal. Segundo fator é privação de sono. Primeiro mês em particular, que a gente brinca que é absolutamente caótico, porque o bebê não tem horário para nada, você está conhecendo ele está te conhecendo, enfim, tá todo mundo tentando ter um mínimo aí entrar num mínimo de rotina, amamenta o bebê, aí depois que dure aí uns 20, vamos dizer bem, a cada 20, 30 minutos, 10 minutos cada peito, 15 minutos cada peito, mas que sejam uns 30, 40 minutos. Aí depois você tem que pôr a rotar esse bebê, trocar a fralda, pôr para dormir. Então, esse processo de amamentação é no mínimo 1 hora. Em geral, 1 hora, 1 hora e meia. Se esse bebê acorda de 3 em 3 horas, quer dizer que você vai dormir 1 hora, né? Por isso que muitas vezes ter ajuda, especialmente à noite, é fundamental. Põe no peito da mãe e o marido, a mãe, quem que possa ajudar, faz essa segunda parte. Para que ela possa, pelo menos, não dormir só 1 hora, mas dormir 2 ou 3 horas, né? E isso faz diferença. Quem já teve depressão na vida, quer dizer, em outros momentos da vida, tem uma chance maior, né? E quem já teve depressão em outros partos também aí tem uma chance bem maior, é um grande fator de risco. Talvez o fator de risco mais importante é como a mãe estava na gestação. Acho que isso é importante frisar, que uma mãe que ou já está deprimida, ou já está muito ansiosa, muito estressada, durante a gestação, ela tem um risco imenso de deprimir no pós-parto. A gente recebeu na mídia social uma pergunta de uma seguidora. Eu tive depressão pós-parto no meu primeiro filho. Estou grávida, estou com medo de ter no segundo. O que fazer? O que ela pode fazer para prevenir, né? Eu acho que o principal é ela saber, assim, que ela tem um risco, a família saber, né? O obstetra saber. E esta é uma gestante que tem que ser acompanhada na gestação com mais atenção para ver como que ela está. Então, é muito importante que ela esteja bem na gestação. É muito importante que essa gestante prepare o pós-parto. Se prepare para o nascimento do segundo filho e, especialmente, tenha apoio. Por exemplo, uma coisa que faz muita diferença é ter apoio no pós-parto. Então, organize uma rede de apoio. Não é frescura, não é que tem que dar conta. Isso faz parte da história da humanidade, né? A famosa quarentena, que é a comunidade, a família, enfim. A comunidade se organizar para cuidar dessa puérpera, principalmente os primeiros 2 meses. A função dela é dormir, comer, descansar e amamentar. E ficar com o bebê, né? Essa é a função. O resto, o ideal é que as pessoas ao redor ajudem, porque isso faz muita diferença. É muito importante falar sobre isso. Olha, eu brinco com todos os meus pacientes, eu falo, primeiro mês é caótico. Vai ser do jeito que dá, vamos organizar, chamar o marido, o obstetra, o psiquiatra, enfim, chamar como é que pode antecipar problemas. E o foco é muito nesse momento, a mulher e o bebê. Depois a gente resolve as outras dinâmicas, entendeu? Agora os dois têm que ser cuidados. Nós duas somos mães, vivemos na pele as dificuldades da amamentação. Imagino que também seja um fator de estresse aí que pode contribuir, talvez, para um quadro da mãe, né? Nessa questão de saúde mental. Do mesmo jeito que a gente tem essa expectativa universal com a gestação, né? Que a gestação é um momento sublime da mulher, que ela deveria estar super feliz. A amamentação também tem muita expectativa, tem muita crença, tem uma glamorização. Primeiro, existe uma cobrança universal de que todas as mulheres devem amamentar. Sim, claramente, a amamentação é super importante para o bebê, não tem a menor dúvida. Para a relação dos dois, pode ser muito boa. Por exemplo, pode ser, algumas vezes, em algumas situações, não é necessariamente, né? Mas, assim, o processo de amamentação não é um processo simples. Descida do leite, até ter um ajuste, então é muito frequente ter machucar peito, ter fissura, sangrar, ter pedra, mastite, ter infecção, enfim. A amamentação se associada à dor, né? Tem muita cobrança.
o que não ajuda nada, né? Muito pelo contrário, se pensar mulheres que estejam mais frágeis, estejam mais deprimidas, isso funciona como um gatilho. A amamentação é super importante, sempre que possível tem que ser estimulada, mas tem algumas condições em que isso não é possível e que o bebê vai ficar tão bem quanto com o complemento. E o tratamento da depressão pós-parto? Como que acontece quando é necessária a medicação? Ela passa, né, para o leite da mãe e aí para o bebê? Para a depressão, o tratamento é com antidepressivo. Todos os antidepressivos passam para o leite e do leite para o bebê, né? Se tem uma variação imensa entre eles, alguns passam mais, outros menos. São poucas medicações em que há contraindicação. Ou você tem que parar o remédio, ou você tem que parar a amamentação. O que tem que ser feito é observar esse bebê, o pediatra tem que estar sabendo. Mas voltando para a questão dos antidepressivos, a maioria é super tranquilo, os bebês não têm nenhum tipo de sintoma. O que tem que observar? Alguns pode ficar um pouquinho mais sedadinho, pode ficar um pouco mais agitados, mas isso é uma coisa que com a própria mãe, especialmente com o pediatra, você consegue avaliar, né? Pode amamentar usando antidepressivo e tem que tratar. Depressão pós-parto tem que tratar. E quais são as consequências de uma depressão pós-parto, principalmente as não tratadas, né? Várias consequências. Depressão pós-parto tem que tratar. Primeiro é a cronificação, quer dizer, uma vez que você não trata, muito provavelmente essa mulher vai ficar deprimida por muito tempo, muitos anos, se não eternamente, até começar o tratamento. O não tratamento e a depressão aí não cronificada é uma depressão mais difícil de tratar. Precisa de mais droga, mais quantidade de antidepressivos, demora mais tempo. Com certeza a complicação pior seja assim, uma depressão não tratada, aumenta muito o risco de suicídio. O suicídio no pós-parto é, hoje em dia, a maior causa de mortalidade materna nos países ricos. Agora, para o bebê, para a relação mãe-bebê, então isso tem estudo desde a década de 60 e 70, o impacto no bebê, no desenvolvimento dessa criança, e depois adulto, de mães que estavam deprimidas no pós-parto e não foram tratadas, né? Mães deprimidas, elas cuidam piores dos seus filhos, elas olham menos para os bebês, elas estimulam menos esses bebês, elas falam menos com esses bebês. Essa diminuição de estímulo, essa falta de estímulo causa uma série de comprometimentos no desenvolvimento cerebral desse bebê. Então isso a gente sabe que bebês de recém-nascidos e bebês até um pouquinho maiores, de mães deprimidas, têm um desenvolvimento afetivo, cognitivo, motor pior, quer dizer, mais lentificado, né? Tem um retardo no desenvolvimento e podendo até levar a um comprometimento mais a médio prazo. Essas crianças têm mais problemas escolares e esses adultos têm mais doenças psiquiátricas. Como a gente fala, uma gestante saudável é um feto saudável. Então é fundamental que a mãe esteja bem para esse bebê estar bem. Sim, esse é o pilar do bem-estar. Mãe bem, bebê bem. A gente sabe o quanto isso é importante. Muito obrigada por essas informações, tanto hoje com a depressão pós-parto, quanto no episódio anterior. Assistam para quem ainda não assistiu sobre baby blues e depressão durante a gestação. E eu espero vocês na semana que vem. Curta esse vídeo e divulgue nas redes sociais. Até lá!